Imagine que você tenha que representar em uma folha de papel o cômodo de uma casa que mede 4 metros de comprimento por 3 metros de largura. Se quisesse manter o tamanho real do cômodo, precisaria de uma folha de papel gigante, pelo menos do mesmo tamanho do cômodo. No entanto, o uso da escala, essa tarefa torna-se mais fácil, bastando apenas determinar, por exemplo, cada metro desse cômodo correspondente a 1 centímetro. Dessa maneira, você pode desenhá-lo em uma toalha de papel, por exemplo, de tamanho normal, com sobra de espaço. A escala é, portanto, a relação proporcional entre as distâncias medidas na representação e as medidas reais do terreno. Assim, 1 centímetro do desenho do cômodo corresponde a 1 metro da realidade, como 1 metro é igual a 100 centímetros. Pode-se também dizer que 1 centímetro do desenho corresponde a 100 centímetros da realidade. E existem basicamente 2 tipos de escala, a escala numérica e a escala gráfica. Assim, a escala numérica representa cada centímetro correspondente a milhões de centímetros da distância da realidade. Então, podemos classificar essa escala na proporção de 1 centímetro, nesse exemplo daqui, para 100 mil centímetros, que, convertendo, daria exatamente 1000 metros, certo? Vale destacar ainda que a escala gráfica, que é a segunda escala que analisaremos, ela será representada por uma linha reta dividida em partes como uma régua na própria reta. Então, essa escala gráfica ela é dada sempre numa linha reta, tendo como base a distância ou a dimensão real de um determinado território. Então, neste exemplo, nós temos a escala gráfica desse mapa, onde cada divisão corresponde da reta 16 km. Agora, imagine que você queira saber a distância em linha reta entre Belo Horizonte e Jaboticatubas. Para utilizar a escala gráfica, basta localizar no mapa as 2 cidades, medir com uma régua a distância entre elas, nesse caso daria 3 centímetros, em seguida a escala gráfica mostrará cada centímetro no mapa equivalente a 16 quilômetros no terreno. E temos ainda a escala nas plantas cartográficas. As plantas cartográficas vão representar a medida de um determinado terreno numa escala mais aproximada da sua realidade, tendo como base a dimensão real do espaço geográfico, onde a escala possibilita, à medida que essa escala aumenta, teremos ali uma riqueza maior de detalhes. Então, os mapas representam esses espaços geográficos nos quais são construídos em escalas bastante pequenas, ou seja, em que não se podem observar detalhes da superfície, como vimos anteriormente. Entretanto, para representar espaços como casas, apartamentos, bairros, sítios e fazendas, por exemplo, os engenheiros e outros especialistas elaboraram representações em escalas grandes, que possibilitam observar maiores detalhes da superfície representada. Essas representações gráficas são denominadas de plantas. A planta de uma habitação representa, em escala, a construção como se fosse vista de cima, sem o teto e o telhado. Na planta ao lado, conforme podemos observar, a escala é de 1 para 100 centímetros. Os planos urbanos. As plantas também são usadas pelas prefeituras para auxiliar na administração e no planejamento do município. Para isso, são elaborados os chamados planos urbanos, ou seja, representações em grandes escalas que apresentam informações fundamentais e atualizadas sobre edificações, áreas não edificadas, áreas verdes, praças, parques, monumentos, estações de trem ou de metrô, áreas residenciais e industriais e muitas outras. Por meio desses planos, pode-se observar a organização urbana e propor o que deve ser feito ou planejado para elaborar esse espaço para os seus habitantes. Certo, pessoal? Quem gostou desse vídeo, deixa um like e inscreva-se no canal. Por hoje ficamos por aqui. Um grande abraço a todos e até lá!